Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez para tratarmos do assunto da lição de segunda-feira, 9 de outubro. Fazer discípulos, o foco da missão. Tem um texto, irmãos, é uma pena que eu não separei. Eu comecei o vídeo agora e já me veio na mente esse texto. Um texto que diz assim: se você não está levando ninguém para o céu, é porque você não vai para lá. Isso é muito forte. Isso é um texto do Espírito de Profecia. E eu vou separar depois, e talvez no vídeo de amanhã eu mando esse texto aqui para vocês. Mas é muito forte isso aqui. E por quê? A pessoa que vive a esperança da volta de Cristo, ela tem que levar essa esperança para outros. Quando Cristo veio aqui, claro, Cristo teve uma obra missiológica, uma obra missionária a realizar em sua humanidade, obra essa que foi confirmada quando ele encarnou. Isso estou falando confirmado porque ele já fazia essa obra no Antigo Testamento em sua natureza divina, natureza espiritual. Ao ele assumir a forma humana, ele agora se identificou melhor com a nossa condição, de maneira que assim ele nos trouxe uma salvação de maneira mais pessoal, mais física. Antes era através de representações do Cordeiro, era através do sacerdócio, a maneira como era oficializado ali todo o ritual, e Cristo então salvava o povo dos pecados, trazendo para eles libertação para com a culpa e satisfação da esperança que viria. Agora, o que nós aprendemos aqui é que diante dessa situação, Cristo em sua humanidade, ele nos dá uma missão. Agora que vocês foram salvos, salvem os outros. Agora que vocês estão em mim com essa esperança, leve essa mesma esperança para os outros. E eu falei para vocês isso ontem e vou repetir. Façam discípulos iguais a você como vocês estão. Assim como vocês me servem e me seguem, façam valer também. É interessante que esse episódio aqui aconteceu no capítulo 28 de Mateus, e o autor aqui, né, ou os autores da lição, essa lição foi feita por pelo menos 7 autores, do verso 16 ao verso 20, ele começa dizendo assim, ó, Mateus capítulo 28 e o verso 16, na tradução Nova Versão Transformadora, nos diz assim: Então os 11 discípulos partiram para Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando ouviram, o adoraram. Olha que coisa interessante. Você não vê com frequência, numa parte anterior à sua morte, Jesus sendo adorado. Agora eles o fazem. Jesus aparece ali de forma, mais uma vez, sobrenatural entre eles. E isso faz com que eles tenham mais uma evidência da divindade de Cristo. E logo eles o adoram. E mais adiante, ele chega a dizer assim, ó, alguns entre eles duvidaram. Isso é interessante. Quem foram esses que duvidaram? Não foram nenhum dos 11. Ellen White diz isso no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, na página 818. Ela chega a dizer o seguinte: dentre os 500 que estavam ali, aquele que Paulo relata em Coríntios capítulo 15, que fala que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, dentre esses 500 encontravam-se alguns que duvidaram. Lembrando, quando Jesus deu aquela comissão para os discípulos, essa comissão ela é extensiva, ela alcança todo o universo, ou melhor dizendo, todo o mundo, todo o globo. A mensagem de salvação, ela foi dada aos discípulos, aos apóstolos, por isso que eles assumiram o título de apóstolos, ou seja, aqueles que são enviados a levar a mensagem para longe, para fora, para de uma situação diferente da que eles estavam, ou seja, fora do seu redil. E essa, de fato, extensão, ela é de maneira mundial, global. E aqui nós entendemos que, diante dessa situação, Jesus aqui comissionou os discípulos para essa grande tarefa. Façam pessoas igual a vocês, façam discípulos e ensinem. Sabe, irmãos, eu acho que uma pessoa, eu até falei isso ontem para uma amiga minha, eu disse para ela o seguinte: você só pode dizer que conhece o assunto quando você pode transmitir para outro. E ela ficou assim, meio que em silêncio. Nenhuma pessoa pode dizer que sabe de algo que não possa transparecer. Eu confesso, irmãos, eu não consigo entender a frase que alguns dizem assim: ah, eu sei para mim, eu não sei explicar. Então, peraí, se a pessoa não sabe para explicar e sabe para si, e se a pessoa faz perguntas sobre aquilo que ela sabe, logo ela não tem resposta. Aí eu pergunto, ela realmente sabe para ela? Ou ela não sabe nem para ela, nem para ninguém? Desculpe a expressão que eu estou aqui falando. Mas essa é a maneira. Quando Jesus diz assim, ó, aprendei de mim,
Ele é o nosso único professor. E quando nós aprendemos dele, através da atuação dele, nós ensinamos aos outros. Não existe, irmãos, nenhum tipo de prerrogativa para alguns. Deus comissionou todos para fazer discípulos. Isso é o que ele descreve aqui. Então, se ele comissionou a todos, eu não posso estar fora dessa qualificação que ele me designou. Eu tenho que ter a consciência que eu tenho que ensinar a todos da maneira como ele me ensinou. E aí eu vou fazer valer a importância da salvação para a minha vida, primeiramente, porque agora eu estou consciente daquilo que eu aprendi e vou transmitir com propriedade para aqueles que estão ao meu redor. Foi o que Paulo disse a Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, você salvará tanto aos que te servem, tanto a você, primeiramente, quanto aos que estão ao seu redor. E o próprio Paulo também, a Timóteo, disse assim: sabe, porém, que as sagradas letras te podem te tornar sábio para a salvação. E eu pergunto, quem é a pessoa que tem de Deus a sabedoria e não pode ensinar aos outros? Todos nós fomos dotados desta dádiva. O próprio Tiago descreve, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Ele não escolhe para alguns, não. Se você tem necessidade e busca Ele, Ele vai lhe fornecer. Então, assim, essa comissão, o foco dela é fazer discípulos. É você ensinar aquele que você aprendeu. É você dar esperança daquele que você tem esperança. É transmitir a realidade da volta de Cristo com tanta vitalidade e força como a que nós temos. Eu tenho uma convicção da volta de Cristo. O mundo está cada dia mais evidenciando isso. Então, essa esperança que eu tenho em Cristo, através da fé que Ele me concedeu, eu vou transmitir aos outros. Então, diante dessa situação, eu entendo que fazer discípulos é o foco da minha mensagem. Porque se eu não estou fazendo discípulos, é porque não estou indo ao encontro do meu único mestre, Cristo Jesus. Que Deus, portanto, nos faça valer essa comissão e que eu e você façamos levar em consideração, com grande importância, o ensinar aos outros, levando em consideração que de Cristo somos eternos e seremos eternos aprendizes. Deus abençoe você e vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela dádiva da Tua Palavra. Obrigado pelos conselhos a nós concedidos. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos à luz da Tua Palavra, de maneira que possamos fazer discípulos da maneira como o Senhor quer que façamos. E assim, ir a todo mundo. Sabemos, Senhor, que nós não iremos a todo mundo, mas ao fazer pessoas, elas alcançarão outras pessoas, e todas então cumprirão a santa e boa promessa do Senhor, que é levar a Tua mensagem ao mundo todo. Obrigado por estas bênçãos, nos dá um bom dia, Senhor. Perdoa nossos pecados e alimenta-nos com essa esperança. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pelo seu curtir dos vídeos. Obrigado pelo seu compartilhamento. Que Deus lhe conceda um ótimo dia em sua presença. E até o próximo estudo, se Deus quiser.